Olá, seja bem-vindo de volta ao curso de A3 aqui da FM2S. Então, na aula anterior, a gente viu como construir, como elaborar, então, o segundo bloco do relatório A3, que é o bloco de condição atual, entender a situação atual do problema. E aqui a gente, então, agora, nessa aula, a gente vai continuar retomando aquele exemplo, o exemplo da fábrica de brinquedos, das peças plásticas, e ver como foi feito esse segundo bloco aí durante a elaboração desse projeto, ou seja, como que a gente entendeu as condições atuais que foi nos ajudando a determinar ali as causas do problema. Então aqui a gente tem uma série, foi bem visual, a gente tem um fluxograma e um gráfico de controle, ou seja, foi isso que a gente conseguiu, assim que a gente conseguiu resumir as informações que a gente coletou. Mas então, para chegar aqui, primeiro a gente entendeu o processo, a gente começou a entender como que era esse processo de produzir essas peças plásticas. Então a gente entendeu, por exemplo, quem que fornecia insumos para esse projeto, ou seja, para a operação realizar esse processo. Então a gente tinha, por exemplo, a engenharia, que deveria fornecer o molde para a realização desses processos, da injeção plástica. A gente também tinha um processista, era conhecido como processista, e essa pessoa que deveria fornecer as instruções de trabalho para a realização aqui de como realizar o trabalho de injeção dessas peças plásticas. E o processo ele entregava, a saída, essas eram as entradas, a saída desse processo era então entregar as peças prontas para a montagem dos brinquedos, que seria a próxima etapa. Então aqui a gente começou a detalhar no fluxograma qual que era aí o passo a passo para a realização, para a elaboração dessa atividade que era produzir as peças. Então primeiro havia uma preparação da máquina, então os operadores tinham que preparar a máquina com o molde correto, para aquele tipo de peça, enfim, fazer toda essa preparação. E aí eles tinham que alimentar a injetora com os parâmetros corretos para a realização daquela peça especificamente. Aí havia realmente a injeta, ou seja, a gente fazia a injeção do plástico para moldar a peça no formato que estava ali pré-definido. Aí tinha uma etapa ali de retirar as rebarbas. A gente já vai conversar um pouquinho sobre essa etapa. Ou seja, as peças, por exemplo, a gente tinha uma peça que deveria ser assim redondinha, assim para encaixar numa outra no futuro. Aí ela saía com diversos pedaços de plástico aqui que não poderia acontecer, não deveria acontecer, e que atrapalhariam o processo seguinte, que era o processo de montagem. Então precisava de alguém aqui retirando essas rebarbas aí para enviar as peças para a próxima etapa. Isso quando as peças não precisavam ser, como a gente já viu, descartadas, elas não conseguiam nem ser aproveitadas. E aí então, o processo se encerrava entregando as peças aí para o departamento de montagem. Então, entendendo esse fluxograma, ou seja, avaliando, aí a gente já começou a tentar buscar entender o que estava acontecendo. Então, lá no Gemba, fomos ao Gemba, conversamos com os operadores, com quem participava do processo aqui de produção dessas peças plásticas, com o processista. E aí, o que a gente começou a entender? Que não tinha-se um parâmetro definido, não havia essa instrução de trabalho clara com esses parâmetros aqui. Ou seja, não tinha o que a gente fala assim, essa receitinha padrão para ser feita. Então, o que acontecia, O que os operadores comentaram com a gente? Cada um que chegava para trabalhar no seu turno ajustava a máquina da maneira que achava melhor. Então, era uma festa. Cada um chegava, ajustava da maneira que queria, achava que era melhor fazer assim, e assim eram produzidas as peças. Isso levava a uma grande variação que a gente pode ver aqui. Até aqui é um turno, aqui é o turno seguinte, ou seja, a pessoa que chegou aqui ajustou as peças, esse aqui é especificamente o peso das peças. Então, quem fez o processo aqui ajustou, mudou a máquina para os parâmetros que queria, e aí o peso das peças diminuiu consideravelmente em relação aos do turno anterior. Ou seja, não havia esse padrão. A gente observou aqui já de cara que faltava essa padronização, ou seja, realmente um procedimento e parâmetros para que essas peças fossem produzidas. Esses dois pontos aqui em vermelho, que estão acima, esse aqui é um gráfico de controle, como aquele que eu comentei na aula anterior. Então a gente tem aqui alguns pontos que estão um pouco fora. Esses especificamente a gente conseguiu identificar eram quando as peças foram produzidas, por exemplo, uma rodada de peças
foi produzida com plástico reciclável, então, plástico reciclado. Então aqui a gente observou uma certa diferença aí, que ficou aí como ponto de atenção. E aí, continuando a andar ali, né, no nosso processo, a parte das rebarbas, ou seja, aquilo que gerava uma quantidade grande de refugos, a gente vê aqui que a gente começou a observar que esses parâmetros errados geravam essa quantidade de rebarbas, ou seja, como não se sabia exatamente como fazer, a maneira certa como fazer, cada um definia da sua maneira o que deveria ser feito, então era isso que ia gerando as rebarbas, assim, um processo, ou seja, não estava com a qualidade adequada. Então, se a gente não tinha esse processo com a qualidade adequada, parâmetros bem definidos, as peças realmente iam saindo aí com defeitos, com falhas, e eram enviadas para a próxima etapa aí com essas rebarbas. Aqui um outro ponto que nós notamos, né, importante, é que tinha uma pessoa só aqui para fazer a retirada dessas rebarbas, ou seja, só para tentar ali limpar e tirar das peças esses pedacinhos de plástico que iam atrapalhar na montagem. Sendo que a próxima etapa, né, que era realmente essa etapa de montagem, estava assim, totalmente gargalada, precisando de pessoas na equipe, ou seja, se eu conseguisse entender e melhorar esse processo, já reduzir a quantidade de peças com rebarbas aqui, eu poderia, por exemplo, reaproveitar essa pessoa num outro processo. Ou seja, já pensei aqui, só de olhar a gente já conseguiu imaginar aí algumas mudanças que iam trazer grandes melhorias para o processo de fabricação aí dessa empresa produtora de brinquedos. Então, assim, aqui, esse é o entendimento que a gente teve, ou seja, um resumo das condições atuais do processo, ou seja, como estava inserido esse problema dentro do processo aí de produção das peças plásticas. Então, né, essa foi a finalização aqui da parte de condições atuais, ou seja, do bloco de condições atuais do relatório A3. E aí, na próxima aula, a gente passa para o próximo, então a gente vai começar a analisar a causa raiz dos problemas, né, ou seja, tentar entender as causas que estão levando a esse problema. Muito obrigada e até a próxima aula.